Não há síntese, se calhar lembrar apenas que homicídio, contrariamente à tendência geral do Código, é um ligeiro abaixamento das penas. Em relação ao homicídio, a tendência foi subir, particularmente para o qualificado. Os homicídios iam dos 16, 20, 20, 24 no Código Velho, e aqui vemos que o simples vai de 14 a 20. Em relação ao simples, houve de facto um abaixamento da pena, que era 16, 20. Baixou para 14 o mínimo, e isso dá uma maior margem ao julgador, ao juiz, para poder se determinar em função dos factos e da personalidade do agente, determinar a pena efetiva. Relativamente aos homicídios qualificados, distribuídos nos artigos 148, 149 e 150, vemos que a tendência foi agravá-los. A pena passou a ser de 20 a 25 anos. E está melhor arrumado, vai ser mais fácil considerar quanto é que é agravado. Teremos que ter atenção em relação, por exemplo, ao artigo 150, homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima, nas suas alíneas D, E e F. Não é a morte de qualquer juiz ou qualquer procurador que qualifica imediatamente. Temos que olhar aí com outros elementos, que seja praticado no exercício das suas funções ou por causa do exercício das suas funções. Para estas pessoas aí enumeradas, o Presidente da República, dos seus órgãos auxiliares, órgãos de soberania, provedor, procurador, advogado, oficial de justiça. Em relação a testemunhas, também por causa da sua intervenção no processo morte, homicídio, tem que ter por causa este exercício de funções. E igualmente na linha F, em relação aos docentes, examinadores, ministro de culto e outros. Isto ocorre por causa do exercício das suas funções. O infanticídio do artigo 151 foi dos artigos mais polêmicos a nível da discussão, a nível do Parlamento. Porque, e aqui mesmo já algum colega colocou a questão, como é que alguém que não está no uso das suas faculdades mentais pode ser punido. E esta questão foi levantada especialmente por médicos, deputados médicos, grande parte das mulheres deputadas levantaram isso. Eu também já coloquei aqui a doutora Luzia, e que certamente ela, na hora das respostas, há de responder. Aqui pressupõe que haja, no mínimo, dolo ou negligência, mas isto ser influenciada por esta influência do Estado liberal. A ideia de alguns parlamentares era que este artigo simplesmente desaparecesse. Mas chamamos a atenção, se desaparecer os homicídios que ocorrem naquelas circunstâncias, há dolo, mas esse dolo é influenciado pelo Estado federal. Acabaria caindo o 150, em razão da qualidade da vítima. E aí, se calhar, seria mais agravado. Aqui estamos a falhar num homicídio privilegiado, em que pode ir de 3 meses a 3 anos, mas sempre caberá ao julgador e o que disserem os especialistas, até que ponto é que influenciou. Há de pressupor sempre a existência de dolo, mas um dolo influenciado por este estado de perturbação. Pergunta-se aí qual é o período. Bem, isso teremos que depois buscar aos médicos quanto dura o estado corporal, se é apenas durante o parto, quanto tempo mais ele dura. Teremos que nos socorrer de especialistas para determinar este tempo. Gostaria também de alertar a incitação ao suicídio, não é? Do artigo 153. Aqui é um claro posicionamento do legislador, que exclui a eutanásia. Sabemos todos que hoje, a nível global, vai-se discutindo a hipótese de admitir, legalizar a eutanásia, mas aqui o nosso legislador diz claramente que não há eutanásia, e o auxílio ao suicídio, alguém que ajuda alguém a morrer, a morrer a sua vida, é punido, apesar de que aqui de forma bastante atenuada. Olhemos o artigo 156, e esse disse bem a professora Luzia, foi dos artigos mais polêmicos, que dividiu a sociedade, atrasou durante vários anos a aprovação desse código. Já teríamos código há muito tempo.
cursos já teriam sido feitos há muito tempo. Mas um dos fatores que atrasou foi este. No final, foi-se buscar o meio termo. Nem tanto a liberalização absoluta do aborto, como em algumas ordens jurídicas, como em alguns países, nem tanto a penalização absoluta. Então fomos ao meio. Disse aí que no meio está a virtude. Adotamos aqui o sistema de indicações. Princípio geral, o aborto é crime. Aqui a proteção da vida intrauterina. A vida intrauterina é protegida enquanto vida. Mas em determinadas circunstâncias não há, exclui-se a responsabilidade penal, extingue-se a responsabilidade. Não há aqui uma espécie de, tal como as causas de exclusão da ilicitude, aqui são três. Primeiro é a própria perigo de vida ou lesão grave da mãe, é a primeira. Vida, integridade física aqui grave. Vida, claro, se há o perigo da mãe morrer, não faz sentido, e foi não faz sentido, em nome de punição do aborto, que eu vá provocar a morte da mãe e do feto. Se a sobrevivência do feto conduz necessariamente à morte da mãe, se eu tenho que impor que a mãe desenvolva esse feto e ela vai morrer, estou a eliminar duas vidas. Nem a própria igreja poderia defender um duplo homicídio quando se pode salvar uma das vidas, porque o feto, nesta fase, depende sempre da vida da mãe. A segunda é a inviabilidade, quando o feto é inviável. E a terceira é quando ele recorrer de uma violação, de um crime ligado à autodeterminação sexual ou à liberdade sexual das mulheres. Só nessas três circunstâncias, depois o artigo seguinte vem dizer o procedimento, como é que isso ocorre. Se o médico está a acompanhar a mulher que está grávida, determinar que aquele feto pode prejudicar a vida ou aquele é inviável, ele certifica isso, mas terá que ser outro médico e outro local a fazer este aborto, de acordo com as regras aqui estabelecidas. Em relação aos crimes contra a integridade física, se calhar importa aqui acrescentar a agravação pelo resultado, foi já bem dito aqui pela professora Luzia, do artigo 161, e aqui estaremos uma espécie de, se da ofensa ao corpo vier a resultar a morte, uma espécie de homicídio preterintencional, só pretendia ofender, mas dessa ofensa resulta a morte, a mãe que dá um safanão ao filho e da queda ou qualquer coisa acaba resultando a morte, ou dá-se um golpe com a intenção de ofender fisicamente, mas desta ofensa acaba, porque atingiu um órgão vital, acaba resultando a morte. E ela tem esta agravação do artigo 161. E temos a qualificação do artigo 162, precisamos estar atentos a ela também, não é? Que é naquelas circunstâncias em que qualificação, de acordo com os critérios de qualificação previstos para o homicídio, é? Em função dos meios, em função dos motivos, em função da pessoa, aqui, ocorrendo nas ofensas corporais, decorre a mesma qualificação do artigo 162. Da neocriminalização, alertar aí por 160, artigo 168, aos maus tratos a menores incapazes ou familiares. E aqui vem esta norma foi recolhida da lei dos crimes de violência doméstica, que via lá os maus tratos a incapazes, menores, familiares, dependentes, e aqui está claramente determinado, quando haver violência, acaba se enquadrando muitas das manifestações de violência doméstica, e não só, acabarão enquadrando-se nessa disposição do artigo 168. Há muito mais, mas nosso modelo de formação não permite, estamos a correr para dar um básico para a entrada em vigor do código, mesmo assim a nossa programação vai até o dia 16, daí que vamos dizendo o essencial. E para dizer o essencial, vamos então mudar para os capítulos. Aqui outras questões foram colocadas no bate-papo, vão colocando, quem tiver dúvidas vai colocando, porque no final vamos falar delas. Pode ser que não haja tempo suficiente para
interação, mas sempre vamos entrar no bate-papo. E vou convidar o Dr. Bandi, que nos vai falar dos crimes sexuais, artigo 181 a 201, e do capítulo 5º, colocação de pessoas em perigo. Alerto os colegas aí em casa ou nos escritórios, ao colocarem as questões, incidam sobre os artigos em apreciação. Há aqui questões que estão a ser colocadas sobre os artigos 405, 407. Vamos chegar lá, mas não será hoje, será certamente na próxima semana. Então, olhem para aquilo que está a ser tratado agora. Terminamos até o capítulo 3º, terminamos no artigo 180. Começar agora do 181 ao 211. Então, coloquem as vossas questões neste âmbito, dirigidas fundamentalmente ao preletor. Depois, ele ou eu, enquanto moderador, vamos responder durante a apresentação ou no final das apresentações. Dr. Banda, por favor, vou tomar o seu lugar. Caros colegas e destes participantes, espero que estejamos todos de boa disposição para que então possamos seguir essa conversa que já começou hoje com a doutora Luzia. A mim cabe-me tratar, como aliás o doutor Motali já acabou de introduzir, dos crimes sexuais e dos crimes de colocação de pessoa em perigo, que vêm compreendidos entre os artigos 181 e 223 do Código que está em análise. Eu começo por dizer que a temática dos crimes sexuais, ou seja, a minha apresentação vai começar pela temática dos crimes sexuais, por serem precisamente os primeiros crimes que têm nestes artigos que eu tenho que tratar, e a apresentação será feita olhando não só para aquilo que há de novo, e desde logo devo dizer que estes artigos são os que mais se desenvolveram em termos de novidades, mas também tentando fazer uma comparação com aquilo que nós temos ainda vigente no Código de 1886, e procurarei, mais do que estar a ler ou a passar artigo por artigo, se calhar focar as questões que são novas e tentar, do ponto de vista prático, ver como é que nós fazemos hoje e de que forma é que podemos fazer a partir do dia 11 de fevereiro. Relativamente aos crimes sexuais, há algumas notas importantes que eu considero transversais a todos estes crimes e que vão exatamente balizar aquilo que é a nova filosofia, aquilo que são os princípios gerais em matéria de crimes sexuais no novo Código. E uma dessas notas é, sem sombra de dúvidas, o rompimento que há entre o Código de 1886, que, como sabemos, trata da generalidade destes crimes no capítulo dos crimes contra a honestidade. Nós formos ver, boa parte dos crimes sexuais vêm tratados no Código de 1886, neste capítulo dos crimes contra a honestidade, e muito rapidamente sabemos que não eram muitos, ou não são muitos, esses crimes contra a honestidade. Temos desde aqueles que estão mal enquadrados, como é o caso do ultraje público ao pudor e também do ultraje à moral pública, que estão colocados nos crimes contra a honra, e depois o que nós temos hoje é o atentado ao pudor, o estupro, a violação nas suas formas simples e qualificadas, e também, resumidamente, encontramos esses artigos tratados no Código de 1886 de uma forma, digamos que, muito resumida e sem grandes novidades.
Então, a primeira nota que tenho a fazer sobre estes crimes, sobre aquilo que o Código traz, é que, para já, não é tratado, estes crimes sexuais não são agora tratados como crimes contra a honestidade. Há, portanto, desde logo, um rompimento dessa questão da honestidade sexual, da moral e da moralidade sexual e seus fundamentos éticos sociais, são deixados aqui de lado pelo novo código, e este código dá as boas-vindas, se assim quisermos, estabelece como fundamental em matéria de crimes sexuais o facto de estes crimes serem essencialmente crimes contra as pessoas, e por isso é que está no capítulo dos crimes contra as pessoas. E, sendo crimes contra as pessoas, o que o Código vem enfatizar é que são crimes que têm um valor ou caráter estritamente pessoal e onde se relevam essencialmente duas coisas: a liberdade sexual e a chamada autodeterminação sexual, ou, se quisermos, numa só palavra, como alguns autores até definem, a chamada liberdade de determinação sexual, para precisamente englobar essas duas questões. E é por isso que, sendo essa questão da liberdade de determinação sexual aquilo que o Código aqui vem estabelecer como essencial, nós vamos encontrar que há essencialmente duas secções, uma que é dos crimes contra a liberdade sexual e outra que tem que ver com os crimes contra a autodeterminação sexual. Embora o Código faça essa distinção, se calhar convém aqui dizer que não é que não hajam questões de autodeterminação nos crimes contra a liberdade sexual e que não hajam questões de liberdade sexual nos crimes de autodeterminação ou contra a autodeterminação sexual. Na verdade, em ambos os crimes, em ambas tipologias de crime, se colocam tanto questões de liberdade sexual como questões de autodeterminação. Qual é então o interesse dessa distinção? É que os crimes contra a liberdade sexual são aplicáveis a todas as pessoas, sem ter em consideração ou sem fazer alusão à questão da idade. Já nos crimes contra a autodeterminação sexual, onde também estão em causa a liberdade sexual e a autodeterminação sexual, temos aí a questão da idade como um elemento fundamental. No fundo, o que nós vamos encontrar nestes crimes é uma proteção em razão da idade das vítimas, em razão da preparação, digamos que fisiológica da vítima, que ainda não é a de um adulto. Há, no fundo, uma espécie de proteção destas crianças e jovens que nós vamos encontrar nos crimes de autodeterminação sexual, e por isso é que a diferença está nela. Mais do que isso, um outro elemento que se junta aqui para diferenciar a liberdade sexual da autodeterminação sexual é o facto de se preocupar aqui também o Código com a questão do livre desenvolvimento da personalidade do menor na esfera sexual. Portanto, há, digamos aqui, toda uma proteção, uma função de proteção penal destas crianças e jovens relativamente ao seu livre desenvolvimento da sua personalidade, sobretudo neste aspecto da sexualidade. Ora bem, o que é que isto quer dizer também, e já para arrumar a questão das notas introdutórias e gerais? O que o Código vem dizer é que todo o capítulo que tem que ver com os crimes sexuais é dominado pela proposição político-criminal, segundo a qual, em caso algum, constitui crime a atividade sexual levada a cabo em privado por adultos que nela consentem. Portanto, havendo consentimento, sendo as relações sexuais ou as atividades de caráter sexual praticadas em privado e entre adultos, não há aqui, da parte do Código, nenhuma questão de reprovação ou necessidade de responsabilização. Por quê? Porque,
deixamos de ter aquela preocupação que o Código de 1886 tinha, portanto, as questões ligadas à moral, à moralidade sexual, à tal honestidade sexual, deixa de ser, para este Código, uma preocupação, até porque estamos a falar de um Código, de um Estado democrático que é laico, que é pluralista, e que realça que a função do direito penal é essencialmente uma função de proteção subsidiária de bens jurídicos. Portanto, afasta-se aqui toda essa questão que tem que ver com a moral, com os crimes que nós vemos ainda no Código de 1886, que tem que ver com sentimento de vergonha e coisas dessas. Portanto, creio que, em termos de notas gerais, impunha-se fazer essa distinção. Depois, passando para os crimes propriamente ditos, o capítulo inicia com a questão das definições de conceitos que depois vão integrar cada um dos tipos legais de crime que aí vem. E estas definições mostram claramente o rompimento que há entre o Código de 1886 e o Código que nós estamos a analisar. São 3 definições essenciais: a do ato sexual, a de penetração sexual e a da agressão sexual. Portanto, dá aqui uma nota que nos vai, de certeza, fazer desligar de alguns conceitos que nós até já temos mais ou menos de forma automática, e que é preciso aqui ver que eles evoluíram sobremaneira muito devido ao facto destas questões da moralidade sexual, das questões da honestidade, como tratava o Código de 1986, já não se colocar aqui. Um ato sexual é entendido, então, como todo ato praticado para a satisfação do instinto sexual. Desculpas por isso. Então, estava eu a referir-me que, aqui nesse conceito de penetração sexual, nós vemos essa evolução rápida e, eu digo, completamente diferente daquilo que nós tínhamos como cópula, ou que temos como cópula no Código de 1986. Nós hoje temos uma cópula que é ou vulvar, não é? Portanto, ou vaginal. Em ambos os casos, se for a vaginal, tinha que haver uma penetração, mas se for a vulvar, sempre tinha que haver contacto, e esse contacto era sempre com um membro, o órgão genital masculino no órgão genital feminino. Ou seja, esse conceito de cópula, tão amarrado assim como nós tínhamos, deixava de fora uma série de atos de caráter sexual igualmente, não é? E que, na hora de fazer a nossa qualificação jurídica, quantas não foram as vezes que nós tivemos que fazer exercícios e ginástica para tentar salvaguardar verdadeiros abusos sexuais, e este Código de 1886 não nos deixava. Pois bem, aqui temos desde uma penetração que pode ser por coito anal, uma penetração que pode ser uma penetração vaginal, coito oral, e parece um exagero, mas eu acho que é muito bem-vindo para efetivamente marcar essa diferença com 1886. O legislador vai ao ponto de dizer com qualquer parte do corpo ou objetos utilizados em circunstâncias de envolvimento sexual. Penso eu que não deixou absolutamente nada de fora e deu-nos, enquanto operadores do direito, a possibilidade de podermos mais livremente, digamos assim, fazer esse enquadramento da cópula. Vamos então passar agora para cada um dos crimes, ou pelo menos para aqueles que eu penso que devem merecer alguma atenção, e vou talvez pegar naqueles que são mais próximos aos que nós temos hoje para vermos as diferenças entre eles. O primeiro que está aqui, que é fundamental, é a agressão sexual do artigo 180 e 82, em que basicamente o que nós temos nesse artigo 182 é desde logo um crime contra a liberdade, como vos disse. Primeiro estão os crimes contra a liberdade sexual e só depois é que vêm os crimes contra a autodeterminação sexual. E, portanto, aqui no artigo 182, nós conseguimos verificar essa questão do ato, que é cometido por
quem praticar agressão sexual contra outra pessoa, ainda que esta seja cônjuge do agente, é punido com pena de 6 meses a 4 anos. Portanto, esta agressão sexual, a prática da agressão sexual, se nós formos ao conceito que nós acabamos de referir, vamos ver que aqui, no crime da agressão sexual, nós temos basicamente os elementos que constam hoje da nossa violação do artigo 393. Não é? Porque vai pressupor ameaça, coação, violência ou colocação da vítima em situação de não poder resistir. Claro que há aqui algumas nuances diferentes do 393, mas se tivéssemos que ir buscar, digamos que o crime mais parecido com a violação, não se chama assim agora, o nome em iuris é diferente, seria este. E ela poderá ser simples e praticada e essa é uma das notas que interessa aqui fazer, e para isso nós temos que, no fundo, abrir os nossos horizontes, porque a vítima tanto pode ser um homem como pode ser uma mulher. E essa é uma diferença marcante, porque nós, até hoje, e vai deixar de ser assim a partir do dia 11 de fevereiro, homens não são violados no âmbito do artigo 393. Não se chama aqui violação, embora as características sejam muito parecidas, mas pode haver agressão sexual, de acordo com este código, tanto de homens como de mulheres. E outra questão que aqui também deve ser levantada é a questão da expansão da cópula. Ou seja, se nós estamos a dizer que aquele conceito de cópula super restrito e apertado, e eu vou mesmo dizer antiquado, do Código de 1886, expandiu-se para o que eu acabei de dizer há alguns minutos atrás, quer dizer que aqui nós vamos considerar tanto a agressão sexual que seja de um homem contra outro homem, coito anal, por exemplo, não é? Como vamos considerar a agressão sexual de uma mulher contra outra mulher, como vamos considerar aquilo que mais consensualmente a gente costuma chamar de uma agressão entre um homem e uma mulher, ou de um homem contra uma mulher. Ou seja, é caso para dizermos bem-vindos ao século XXI, e já vamos estar, porque isso já vem do século passado até, há aqui a possibilidade de, por agressão, nós termos tanto autores como vítimas que são do sexo masculino e do sexo feminino. Uma coisa que, por exemplo, ao nível do 393, da violação, nós não tínhamos. E depois a outra questão, a outra nota que se calhar pode aqui faz todo interesse, embora eu, na minha análise pessoal, acho que é aquela que na prática nos vai dar bastante trabalho, sobretudo em termos de prova, ou seja, provavelmente não será tão fácil trabalhar com isso, são as agressões sexuais entre cônjuges, que no Código de 1886 sempre foi uma questão polêmica. E por quê? Porque havia essa coisa de, entre cônjuges e a questão do débito conjugal, parecer que se legitimasse algumas coisas, e na verdade não é assim, não é? E acho que nos últimos dias o movimento no, no is no é prova disso, não é? Portanto, cada vez mais prova dessa questão. Então, até entre os cônjuges, pode-se levantar questões de agressão sexual, não é? E aí vai estar a questão de prova, como é que se vai provar, todas essas questões se vão levantar agora, mas aqui eu julgo que não podia deixar de fazer essa nota na agressão sexual relativamente àquilo que é a agressão sexual entre cônjuges, que nos vai também tirar daí. Por quê? Porque em 1886 é óbvio que isso não era uma questão linear, porque mais ou menos o que se pensava é que a mulher tinha que servir o homem, ponto. E aí da mulher que não servisse, porque essa era uma das obrigações dela, que ela quisesse, que ele não. Portanto, era mais ou menos assim que as coisas se metiam naquela altura, e obviamente que isto não faz qualquer sentido hoje. Pronto. Isto depois também, a outra nota tem que ver com o número 2, é aplicada, esse crime é aplicado também a quem, pela mesma forma, levar outra pessoa a sofrer ou praticar ato sexual com um terceiro. Ou seja, estamos aqui a ver que, portanto, pode ser o agente a praticá-lo efetivamente, como
alguém, é agente deste crime também, alguém que levar outra pessoa a sofrer ou a praticar ato sexual com um terceiro. Portanto, já não seria ele, no caso do número 12, a praticar, mas seria outra pessoa a praticar porque foi ele, essa pessoa, que levou a praticar. O conceito de penetração sexual, mais do que nos dar a ideia de que efetivamente evoluímos daquela questão da cópula que só havia entre a vulvar e a vaginal há muito tempo, também nos serve como um elemento de qualificação, ou seja, quando há penetração, e volto a dizer, meus caros, porque eu sei, tal como eu que ando nestas coisas, com certeza que os estimados colegas, a partir do dia 11, nas primeiras coisas que ainda nos saem, é que esse conceito de penetração seja de um homem como... Não, aqui quando estamos a falar de penetração, quer queiramos, quer não, temos que abrir os nossos horizontes, porque, portanto, já não é só a introdução, como a gente às vezes põe nas nossas acusações, do membro viril sobre a cavidade vaginal. Não, as cavidades agora são muitas, portanto, já não é só essa, e há que pensar-se nisso e desligar a nossa fichinha, não é? E a nossa gaveta, que até automaticamente já tem essas coisas na cabeça, não é? Acho que isso tem, não falta. Pronto. Depois, a questão do abuso sexual de pessoa inconsciente ou incapaz de resistir. Aqui, se calhar, a nota a fazer é que o agente, na verdade, aproveita-se da situação em que a vítima se encontra, portanto, em estado de inconsciência ou sem possibilidade de resistir àquela agressão. Se há penetração, neste caso, também há, portanto, uma agravante, não é? E outra nota importante sobre este artigo é o facto de não ser considerado como abuso sexual de pessoa inconsciente ou incapaz, se for o próprio agente que causou aquele estado de inconsciência ou levou a que a vítima não pudesse resistir. Ora, se assim é, nós não temos esse abuso, mas nós temos, na verdade, uma agressão sexual, como vimos no artigo anterior. O abuso sexual de pessoa internada, do artigo 185, portanto, o que está aqui em causa é a função ou o cargo exercido pelo agente do crime, não é? E depois há aqui outra nota que é importante ver, que tem que ver com o locus delicti, ou seja, é importante neste tipo saber onde é que foi efetivamente praticado. O artigo vai nos dizer, vai nos dar indicação dos lugares onde se pode efetivamente cometer, ou seja, mais do que a função ou o cargo que o agente deve ter, estes crimes terão de acontecer, portanto, em estabelecimentos prisional, de educação, hospitalar, de saúde e outro destinado ao tratamento ou assistência. E a pessoa, o agente, aproveitar-se do cargo ou da função que aí exerce para efetivamente praticar ato sexual. Aqui também não é necessário que a conduta criminosa assuma a forma de agressão sexual, não é? Provocada pelos meios, no caso do 181, mas que haja ato sexual, e já sabemos que esse conceito de ato sexual tem uma amplitude maior. Um crime que seguramente é polêmico, porque na minha opinião há dois que são polêmicos aqui nestes crimes sexuais novos, é o chamado assédio sexual, que tampouco é consensual. Na verdade, a nível da doutrina, há uma discussão se ele devia, de facto, ser considerado de forma autónoma ou não, e, portanto, engraçado é que os comentários que se fazem a respeito disso se um país não põe o crime de assédio sexual no seu código, parece que está demodé, né? É uma coisa muito em voga. Mas depois também se pergunta se, de facto, a conduta que vem aí não poderá já ser, digamos assim, tutelada por outros tipos legais de crime. Bom, a opção do nosso legislador foi, efetivamente, colocá-lo aqui. O que nós temos de fazer aqui, em termos de nota, é que o agente aqui aproveita-se da relação de hierarquia que existe, portanto, estamos a pensar num agente que é superior e hierárquico e numa vítima que é sua subordinada,
e, abusando da autoridade que tem enquanto superior hierárquico, aproveita-se dela para ela ou dele, atenção, lá está, olha que eu estou aqui a dizer que temos que pôr as nossas cabecinhas a funcionar diferente, já estava a dizer abusando dela. Não, na verdade é que pode abusar dela ou dele, sendo a gente, ela ou ele. Não é? Portanto, e é isso que no fundo temos que pensar. Quando pensarmos aqui, aquela coisa protetiva em que a vítima era sempre a coitadinha da mulher de 1886, acabou. Acabou. Portanto, pode o superior hierárquico ser o homem que abusa de outro homem inferior hierárquico, pode o superior hierárquico ser uma mulher que abusa de outra mulher, ou pode, eventualmente, ser o contrário, ou as coisas que nós consideramos mais normais, digamos assim. Não é? Pronto. E depois é para a prática de um ato de natureza sexual. Atenção, prática de um ato que leva à prática de um ato sexual. Quer dizer que não tem que ser necessariamente uma agressão sexual ou um ato com penetração, pode ser qualquer outro ato, nos termos do 181, que satisfaça os instintos sexuais. A fraude sexual é outro e mais polêmico ainda, crime, que nós temos no artigo 187. Aqui, basicamente, o agente se aproveita do erro da vítima sobre a sua identidade. Não é? A vítima, no fundo, confunde-o com outra pessoa e o agente se aproveita. Chego eu e ou estou eu num determinado sítio e alguém me confunde com o Cristiano Ronaldo, não é? E, por ser confundido com o Cristiano Ronaldo, fica um bocado difícil, para tinha que mudar aqui a cor e tal. Se calhar devia buscar um Denzel Washington ou alguém mais aqui, ou um Idris Elba, um desses famosinhos aí que as senhoras e as meninas gostam. Confunde-me com ele, com o Denzel ou com o Idris Elba, não é? Ou com aquele moço que agora ganhou o homem mais sexy do mundo, que não me vem agora não, Michael não sei o quê, e vem ter comigo por causa disso, né? Convencida, porque o que há aqui, na verdade, é um erro na identidade do objeto, aqui estamos a pensar na pessoa, e eu, apercebendo-me disto, aproveito e levo a que haja um ato sexual em função disso. Ou seja, neste crime, o que está em causa é exatamente isso, não é? O meio é distinto da agressão, portanto, e também pode haver penetração ou não, o importante é que haja aqui um ato sexual em que eu me aproveito do fato da pessoa se ter enganado, e é importante aqui dizer que o erro na identidade tem que ver com a pessoa física, não tem que ver propriamente com a qualidade da pessoa, se é jogador, é na pessoa física. A pessoa engana-se fisicamente na pessoa e não na qualidade que ele tem, não sei, enquanto funcionário ou enquanto qualquer outra coisa. Né? Imaginem os problemas que isso na prática nos podem dar, até porque nem sempre, penso eu, será fácil fazermos tratarmos desta questão. Depois do assédio, portanto, há aqui as questões que têm a ver com a apropriação artificial não consentida. Eu, com a vossa permissão, vou correr um bocadinho mais, porque, de facto, não temos muito mais tempo. Mas aqui na apropriação, o que está aqui em causa é, no fundo, a violação da liberdade de procriação. Estamos a pensar numa situação de fecundação artificial de uma mulher, não é? Que ela não faz de livre vontade, ou seja, que forçam essa fecundação e que, portanto, fazendo com que ela procrie quando ela não tinha vontade nenhuma disto. Temos o lenocínio, que é já conhecido nosso, do artigo 405 do Código de 1986. Aqui há algumas diferenças que, se calhar, importava que nós prestássemos atenção. O agente, diferente do 405 do 886, pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher também, e não já só os ascendentes, o marido, o tutor encarregado de educação, como dizia o 405, e a vítima também pode ser qualquer pessoa que não seja só já a esposa, os tuturados ou as outras pessoas que o 405 refere-se. O que há aqui? Há um aproveitamento da situação de vulnerabilidade ou necessidade da vítima que leva depois a que essa pessoa, no fundo, comercialize, vamos assim dizer, e o comércio que faz é prostituição usando estas pessoas como tipo de fim. Tráfico de pessoas, creio que também
pronto, não há assim grandes coisas. E depois a importunação sexual, que mais não é do que uma mistura, permitam-me aqui a expressão, um mix de exibicionismo sexual com formulação explícita de propostas de teor sexual e, portanto, será um crime sexual, é verdade, por um lado, mas também há aqui, no fundo, um live de crime perigo concreto, porque aquele exibicionismo é tendente a depois resultar na prática de um ato sexual concreto, já seja uma agressão sexual ou um ato de outra natureza. Permitam-me agora, e vou pedir ao Dr. Montalês essa paciência, de passar para os crimes de autodeterminação sexual, não todos, mas pelo menos alguns, só para vermos a diferença que há. Portanto, até aqui tivemos a ver os crimes que têm a ver contra a liberdade sexual. Nos crimes contra a autodeterminação sexual, em que nós, no fundo, o que dissemos é que também está em causa a liberdade sexual, mas aí, e a autodeterminação sexual, mas aí há uma proteção em função da idade da vítima, se quer, no fundo, proteger também as pessoas, as crianças e os jovens, nós temos que, nestes crimes, o primeiro deles, que é o abuso sexual de menor de 14 anos, e se calhar, mais do que falar dele, eu vou fazer um bocado um tratamento, digamos que genérico da questão. Temos, no fundo, comparando com o Código de 1886, em que só tínhamos a violação de menor de 12 anos como sendo o tipo de violação, vamos dizer, qualificada ou específica para a proteção de uma determinada camada ou faixa etária. É verdade que o estupro também protegia entre 12 e 18 anos, mas aqui este abuso sexual de menor de 12 anos está a proteger já a partir daí, não é? Depois temos que a penetração aqui é sempre uma circunstância agravante e este mesmo abuso sexual de menor de 12 anos, no 192, se nós formos ver o número 3, diz que se houver penetração com menor de 12 anos, a pena já será de 5 a 15 anos. Ou seja, há uma pena a aplicar nos casos em que se tem menos de 14 anos e há uma pena a aplicar nos casos em que, havendo penetração, se tem em consideração as pessoas que têm menos de 12 anos. Portanto, abarca tanto aquilo que nós temos agora na violação de menor de 12 anos, como sobe um bocadinho a fasquia e vai também integrar, estamos todos recordados, na violação de menor de 12 anos. Portanto, os de 12 anos, as vítimas de 12 anos não estavam contempladas, portanto, era 11, 10 e daí para baixo. Aqui esse tipo já permite não só os de 12, como também os de 13 anos, que tenham menos de 14 anos. E depois, no abuso sexual de menor de 16 anos, vamos também encontrar outra faixa, e a diferença aí está em que o 196 diz quem praticar ato sexual com menor de 14 anos. Isto é uma coisa, ou seja, qualquer pessoa que praticar ato com menor de 14 anos. E repito, qualquer pessoa do sexo masculino ou feminino. Não temos hoje aqui os homens como os grandes vilões dos crimes sexuais. E o artigo 193 nos diz quem sendo maior. Ou seja, estamos também a proteger aqui menores de 16 anos de idade, só que o agente aqui tem de ser necessariamente maior. E talvez essa fosse a diferença entre o tipo do 192 e o tipo do 193, sendo que depois já há a questão de se aproveitar da inexperiência, etc. Não é? O abuso sexual de menor dependente, pronto, já vai subir um bocadinho mais também a fasquia. Estamos a pensar em menores de 18 anos, não é? Mas aqui, mais do que pensar nos menores de 18 anos, e portanto levávamos todos eles, na verdade o que está aqui em causa é a relação de dependência que existe, não é? Portanto, este menor aqui que é abusado é ou alguém que está sob guarda de uma pessoa, alguém que depende dessa pessoa, pessoa essa que, portanto, é o agente do crime. Pronto. Eu creio que, para não avançar mais sobre os crimes sexuais, talvez ficasse aqui e fizesse só uma palhinha final, se me permite, Dr. Montalês, sobre a colocação de pessoas em perigo, fazendo, no fundo, uma nota, digamos que geral, sobre estes crimes.
E o que é que, no fundo, nós temos aqui nessa questão dos crimes de colocação de pessoas em perigo? O que temos é, portanto, uma secção que, no geral, vem prever crimes de perigo, não é? Portanto, no geral, condutas que por si carregam, são portadoras de perigo, de lesão a bens e interesses penalmente relevantes, não é? Umas de perigo abstrato e outras de perigo concreto, e vamos ver depois que nesta secção se descrevem vários crimes, alguns que nos são familiares, embora com outra roupagem. Por exemplo, o uso indevido de armas é uma coisa que nós não temos exatamente assim no nosso código, mas se nós formos ler o tipo, vamos perceber que o tipo nos vai falar desse uso indevido de armas, referindo, por exemplo, uma coisa que é comum com, desculpem, com o código de 86, que é arma de fogo contra a pessoa é punida tal. Se depois nós continuarmos um bocadinho mais, vamos ver que se o agente utilizar arma branca ou arma de arremesso, então, estamos todos recordados da questão da arma de arremesso que nós também temos aí no Código de 1886, mas aqui um bocadinho tratado de forma diferente. E na questão do abandono de pessoa e do abandono do recém-nascido, no fundo temos o abandono como um tipo, vamos assim chamar, simples, e no abandono do recém-nascido faz-nos pensar muito no 345 do Código, que fala do abandono, salvo erro, de infantes, acho que era essa a expressão que o Código de 1886 utilizava. Portanto, são crimes que nos são, digamos que familiares, alguns deles, e depois com uma roupagem diferente. Uma especial atenção, se calhar, para o contexto de doença sexualmente transmitido e para o contágio de doença grave, que o código, pois, não previa exatamente, mas leis avulsas tinham questões relacionadas com eles. Eu prometo que na discussão nós podemos depois, relativamente a estes crimes, só para não violar muito tempo, passarmos em revista com mais devagar. E esqueci-me só de referir que quanto aos crimes sexuais ainda há a questão da gravação, tal como nós temos hoje, creio que no 399, e basicamente as mesmas relações, se for ascendente, se for descendente, se encontrar numa relação de dependência hierárquica, e portanto estas questões e as questões da queixa nós podemos passar em revista, se calhar na hora do debate, ainda que não hajam questões propriamente sobre isso, prometo fazer mais algumas considerações se o tempo permitir. Pronto, com isso termino, estando ciente que não esgotamos a coisa, mas vamos ver se conseguimos alguma coisa na segunda parte do debate. Muito obrigado pela atenção. Recapitulando, primeiro, os crimes sexuais não levaram-nos toda a manhã aqui. Pela sua importância, pelas suas novidades, dá para fazer palestras, conferências, simplesmente com título Os crimes sexuais, à luz do novo Código Penal. Certamente que o Dr. Bam vai responder a seu tempo, mas uma questão interessante foi colocada há pouco tempo aí no chat: os gêmeos que namoram com uma namorada, e um dos gêmeos faz-se passar pelo outro para manter relações sexuais. Obviamente que enquadra-se. Não haveria dúvidas de enquadramento. Há aqui uma fraude quanto à identidade da pessoa. Disse-nos bem o Dr. Bambe a importância, e por isso o legislador ocupou dos conceitos, das definições. O ato sexual, o ato que pretende satisfazer um instinto sexual, é o conceito que nos dá. A agressão sexual, aqui tem que haver ameaça, coação, violência. Quando haver isto, há agressão sexual. Quando haver esses elementos, no fundo, esforçar que o outro ceda aos nossos caprichos, aos nossos intentos sexuais. A penetração, também foi colocada uma questão no chat: a cópula, o coito anal ou oral, a penetração vaginal ou anal.
com qualquer parte do corpo. E é aqui onde o colega questiona se não vai ferir aqui o princípio da legalidade. Não precisa, a cópula não precisa ser feita necessariamente, ou a penetração vaginal com o órgão genital do homem. Pode ser feita com dedo, com cotovelo, com qualquer parte do corpo. O legislador procurou tornar aqui abrangente, desde que ele faça os locais de penetração, são exclusivamente 3. Em algum momento confundia-se penetração em qualquer parte do corpo. Não. Na orelha, sei lá. Não. O que o legislador protege aqui é os órgãos genitais, a vagina em particular, o ânus, o coito anal e eventualmente a boca, porque ela fala em penetração vaginal, anal, com qualquer parte oral. Estamos aqui a falar de oral, estamos a referir a